Estamos aí gravando para a gente poder colocar lá no canal para eles poderem assistir depois, fazer um relatório, um releasezinho para nós. E muito obrigado mesmo pelo carinho. Eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz, nem sabia quem tinha indicado, até nem perguntei. Mas é sempre um prazer poder falar do que eu amo, do que é a minha paixão. E estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu sempre falo quando eu dou uma palestra ou nos meus cursos que esse é o início do meu contato com cada um de vocês. Então, o que precisarem, eu estou à disposição para tirar dúvidas, enfim. Vocês podem seguir no Instagram, que eu também dou muitas dicas por lá, enfim. E falar sobre empreendedorismo é muito desafiador para mim, porque eu nunca me imaginei uma empreendedora. E a gente pensa assim, as pessoas nascem com essa coisa do empreendedorismo, né? Nasceu com uma veia empreendedora. Eu acho que algumas pessoas têm mais oportunidades, assim, às vezes na família, a vida acaba levando para isso. Mas eu penso que duas questões levam para o empreendedorismo: a necessidade e a oportunidade, tá? E, na verdade, nós estamos empreendendo o tempo todo. Só que a gente quer colocar isso como um grande negócio, né? E não necessariamente é, tá? Então, a necessidade e as oportunidades nos levam para os caminhos. E o que eu penso do jornalismo hoje é que ele é dinâmico e ele é multi, sabe? E eu queria começar, assim, perguntando para vocês hoje: por que vocês decidiram fazer jornalismo? Com certeza vocês já devem ter ouvido essa pergunta ao longo aí dos estudos de vocês, em cada módulo, mas eu acho que é uma pergunta muito séria hoje que a gente precisa parar e pensar: por que eu quero ser um jornalista? O que é ser um jornalista para você, sabe? Eu tive, ao longo da minha trajetória, muitos colegas que foram ser jornalistas porque queriam aparecer na TV. Não, quero aparecer na TV. Aí eles não conseguiram ser artistas, vamos dizer assim, então eles se tornam uma celebridade do jornalismo. E eu acho que isso é muito, muito sério, porque nós não somos celebridades e a gente precisa ter um compromisso muito sério com a notícia, tá? E o que a gente fala pode interferir muito na vida de alguém, a gente pode destruir ou não a vida de uma pessoa, tá? Então, por isso que a gente precisa ter essa responsabilidade. Eu comecei como empreendedora, vamos dizer assim, sempre tive um pouco disso, assim, de gostar de fazer as coisas e tal. E eu nem sabia que era empreendedorismo na época, né? Não tinha essa palavra, não tinha esse glamour todo. E como eu disse para vocês, nossa vida, se você pensar na sua própria vida, tem coisas que você vai empreendendo, que você usa a criatividade, né? Que você tem uma ideia. Isso é empreendedorismo, não necessariamente aquela coisa, criei a minha startup, criei o meu negócio. A gente tem que tirar um pouco disso. E quando eu tinha 14 anos, eu gostava muito de moda. E aí minha mãe trabalhava numa empresa com estilistas, eu tinha outros amigos, enfim, e aí eu fui me envolvendo por esse mundo e eu comecei a trabalhar como estilista, eu acho que com 15 para 16 anos. E aí eu tinha os meus clientes mesmo, eu desenhava para lojas, eu tinha clientes de jeans, assim, que eu desenhava coleções, enfim. E aí eu comecei a gostar disso. Só que aí chegou a época de fazer o vestibular. Eu tinha feito cursos para ser estilista, né? Eu tinha estudado moda e feito alguns cursos na época. Não tinha ainda faculdade como tem hoje, por exemplo, uma faculdade de moda. E aí, quando eu fui prestar vestibular, eu falei, poxa, o que eu vou fazer? Eu vou fazer design de moda ou faço jornalismo? E por que eu tinha pensado em jornalismo? Porque eu sempre gostei muito de escrever. Eu tinha centenas, assim, tinha muitos diários, tudo eu colocava lá. E aí eu gostava muito de escrever e eu pensava, nossa, eu quero escrever. E eu também gostava muito de rádio, assim. E eu falo muito rápido, eu pensava, eu vou para rádio, porque eu às vezes ouvia as pessoas, ouvia narrador de jogo, eu pensava, nossa, vou conseguir super bem eu lá narrando o jogo, falando rapidão, enfim, né? E eu pensava nisso na época. E aí eu resolvi fazer jornalismo por conta dessas duas questões. Não pensava em televisão de jeito nenhum, porque eu morria de vergonha. Eu falava, nossa, que televisão, meu Deus, que vergonha. Só que quando eu era pequena, eu amava imitar as apresentadoras de programas infantis. E eu lembro que agora, depois de grande, eu reencontrei uma amiga de infância e ela falou, nossa, Flávia, quando tu era criança, você dizia que um dia ia aparecer na TV. Só que, tipo, eu era criança imitando a Xuxa, a Eliana, eu amava a Eliana, e ela falava, nossa, um dia eu vou ser apresentadora de TV. E acabou que eu segui para isso, mas não foi algo que foi pensado na minha carreira. Foi na própria faculdade, e aí é onde eu dou essa dica para vocês. A faculdade, ela é a nossa escola. Ela é o nosso primeiro mercado de trabalho. Eu fiz estágio em todas as áreas de jornalismo quando eu estava na faculdade. Então, eu já saí do mercado com, vamos dizer assim, um currículo que eu tinha uma experiência, porque eu consegui fazer muita coisa.
E aí, na época, na faculdade, tinha um programa de cinema. E aí, as nossas aulas, a gente tinha que produzir para esse programa. E a cada semestre, um aluno novo era convidado para ser o apresentador. E aí, na minha turma, eu fui a apresentadora, a professora me chamou, e a primeira aula de jornalismo, como todo mundo é horrível, eu queria, nossa, sair, né? Todo mundo quer sair correndo, foi comigo também. Só que com o tempo eu fui gostando, fui aprendendo as técnicas e acabei indo para esse universo. Mas eu não me ative a esse universo. E é isso que eu quero trazer para vocês. Eu trabalhei, fiz vários trabalhos antes de ir para a TV mesmo, né, em produtoras, enfim. Depois comecei como apresentadora no Tempo, aí na TV Anguera em 2011. Fiquei como repórter, apresentadora do Tempo, produtora, e foi o local onde eu tive a oportunidade de conhecer todos os processos de uma produção de uma notícia. Porque a gente vê o repórter na TV e, gente, isso me dá muita raiva, né? A gente vê o apresentador e vê o repórter e a gente não vê as pessoas que estão lá atrás se matando para que aquilo ali aconteça. A gente acha, nossa, esse repórter é sensacional, ele sabe tudo. E nem sabe que tem um produtor lá que está tipo, se matando para deixar o repórter todo fofinho, bem informado. Então, é um conjunto. E tem todos esses processos. E foi quando eu aprendi, então, sobre o deadline, como fazer uma boa pauta, né? Como ser um bom repórter, como ter esse compromisso, sabe? De que, cara, se eu não tenho a informação, eu não vou entrar ao vivo para falar sobre isso, tá? Por exemplo, eu trabalhei em todos os veículos, aí depois eu fui para a Record, né? Trabalhei como repórter de rede na Record e, por último, agora estava também na TV Serra Dourada, onde eu apresentava. E o que eu percebo é essa luta pela audiência, né? Quem vai dar informação primeiro, a gente acaba pecando, tá? Por exemplo, eu não sei se vocês chegaram a acompanhar há alguns anos o caso do serial killer em Goiânia, né? Do Thiago, que começou a matar várias mulheres. Eu fiz a cobertura daquele caso, eu entrevistei a família da primeira vítima e fui acompanhando cada uma das vítimas, né? Da família das vítimas. E eu lembro que queriam que eu entrasse no Hoje em Dia para falar que tinha um retrato falado desse cara, né? Que na época não tinha sido preso, enfim. E aquilo não era verdade. Mas aí surgiu aquela notícia, eu falei, gente, eu não vou falar isso, porque às vezes o texto vem pronto de São Paulo. Eu falei, gente, não vou falar isso não é verdade, a cidade já está em polvorosa, eu também já estava assim, ficando, né, com aquela, de cobrir todos aqueles fatos. E aí, eu lembro que na época o Zucatelli me perguntou, Flávia, a gente tem um retrato falado, então eu falei, olha, esse retrato falado não é, então, e eu trouxe essa informação correta. Porque o que acontece, gente, nessa briga por audiência, por quem dá a informação primeiro, a gente acaba pecando na questão de não sermos fiéis ao que é a realidade. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? E aí eu passei pelas TVs, enfim, em toda a minha trajetória, eu sempre fiz assessoria de imprensa, eu sempre estudei outras coisas, enfim. Então, eu não me ative só à TV. E muita gente acaba fazendo exatamente isso. A TV, ela te dá uma visibilidade, né? O veículo de comunicação, ele te dá visibilidade, ele te leva em contato com pessoas, né? Ele traz esse contato com o entrevistado, com o universo, enfim. E a gente precisa aproveitar isso. É o que a gente fala do famoso network. Eu sou super tímida, gente, por incrível que pareça, né? E as pessoas, como assim? Eu falo, cara, eu chego num lugar, eu fico, meu Deus, eu preciso fazer o network, meu pai amado, dá até medo, né? Mas é algo que precisa ser natural. Eu não sou uma pessoa que chega num lugar e tipo, preciso fazer um network, porque eu não sou assim. E eu sei que é muito difícil, mas é naquele entrevistado que você atende bem, mas é naquela fonte. Isso é que você vai fazendo os seus contatos, tá bom? A sua rede de contatos. E aí, ao longo da minha trajetória, eu sempre gostei, nunca fiquei num veículo e só no veículo. Então, por exemplo, eu apresentava na TV Anguera, mas eu sempre fazia uma assessoria de imprensa ou outra. E aí eu fiz a minha primeira especialização em mídias digitais, na época que estava começando essa questão de mídias digitais, de mídias, né, de ter isso, porque eu pensei, gente, isso aqui é o futuro. Então, eu preciso entender sobre isso. Então, para mim, o que é o empreendedorismo? É eu pensar que eu preciso ser dinâmica, que o mercado ele é muito rápido, ele é muito dinâmico. E se eu penso só em... E aí agora, por exemplo, eu estava trabalhando na TV Serra Dourada aí e pensava comigo, gente, isso aqui está acabando. Esse negócio dessa TV desse jeito, tanto que eles tinham reduzido as equipes, enfim, eu ficava pensando, isso aqui vai ter uma mudança e eu preciso estar atenta a essa mudança do mercado.
E aí eu fiz outros cursos depois eu fiz um outro MBA em Master Coach para trabalhar a questão da comunicação interpessoal, autoconhecimento, que isso é essencial também. Então eu fui buscando outros conhecimentos para a área da comunicação. Eu fui estudar comunicação não violenta, que é também não necessariamente para a mídia, mas para as nossas relações. Então a minha dica de empreendedorismo para vocês é abrir o leque. Eu vejo que às vezes a gente fica muito assim, às vezes você está pensando, eu quero fazer jornalismo porque eu quero trabalhar na TV, porque eu vou para o rádio, porque eu gosto de escrever, como aconteceu comigo também. E aí eu percebi no mercado que a gente tem que ter todo esse universo. Porque hoje em dia o cara que aparece na TV, ele tem que fazer um podcast, ele escreve uma matéria sobre aquilo para o site da empresa onde ele trabalha, ou um artigo de opinião sobre aquilo que ele viveu naquela experiência. Então, hoje nós somos profissionais multiplataformas. Então, eu apareço ao vivo na TV, aí eu faço um podcast sobre aquele assunto, eu entro ao vivo também na rádio, porque a gente tem grupos de comunicação, ou tem grupos que são parceiros, então, e aí você consegue... Aí hoje o jornalista também tira foto, ele também filma, ele está lá fazendo a transmissão dele com o próprio celular, a gente vê a própria CNN hoje que muitos não têm cinegrafista, é o repórter com o celular dele e que entra ao vivo. Então a gente precisa dominar essas tecnologias hoje, a gente precisa ter esse olhar do que está acontecendo, tá? Hoje, por exemplo, eu trabalho aqui no governo do estado de São Paulo, recebi a proposta para vir para cá, e aí só a boa notícia é que tem mais insumos da vacina chegando agora, acabou de chegar agora às 4h30 da manhã aqui no aeroporto, a minha equipe está lá cobrindo. E espero que chegue logo essa vacina, né? E aqui, por exemplo, foi um universo novo para mim, gente, porque ao mesmo tempo que São Paulo tem 1 milhão de oportunidades, a gente não sabe nem por onde entra, sabe? Porque é um leque muito grande. E aí, o que acontece? Aqui hoje eu sou a coordenadora de produção de vídeos. Então, tudo que vocês verem de vídeo do governo, né, de institucional de governo, tem que passar por mim. Então, eu crio todo esse conteúdo. Então, aqui eu faço todo o processo que é de uma TV. Faço uma pauta, eu faço a pauta, eu marco com os entrevistados, dependendo do que for, eu vou para a pauta fazer essa matéria, senão, às vezes eu mando só o cinegrafista, e ele vai e faz, aí chega com esse material, eu tenho que editar, tenho que decupar as falas e montar tudo isso. E aí, além de pensar nessa matéria, né, em todo esse conteúdo de vídeo, eu tenho que pensar o quê? Nas plataformas digitais disso, que é onde a gente disponibiliza esse material. Então, olha só como é importante a gente ter essa multidiversidade que eu falo para vocês, porque se eu ficasse lá com aquela minha ideia inicial de que eu preciso escrever um bom texto, eu não ia conseguir fazer o que eu preciso fazer hoje, tá? Então, é você buscar, mesmo que você queira trabalhar numa área específica, aprenda a fazer tudo muito bem. Porque se surgir uma super oportunidade para você, você vai falar, pô, não sei trabalhar com isso. E eu tenho a sorte de dizer que eu já trabalhei em todas as áreas. Já trabalhei em jornal impresso, faço assessoria, fui para a TV. Por último, agora tinha um programa de rádio também em Goiânia, antes de vir aqui para São Paulo. Então, é você saber que você tem um portfólio que você segura qualquer coisa. Que se você precisar fazer tudo isso, você consegue. E aqui em São Paulo, eu tenho visto esse dinamismo em que as coisas acontecem muito rápido, tá? E aí, o que a gente precisa diante desse mercado hoje? Criatividade, tá? Tem hora que é difícil a gente ser criativo, cara, tem hora que é muito difícil, né? Ainda mais que a gente fala tanto, igual às vezes a palavra empreendedorismo sou um pouco cansativa, né? Nossa, empreendedorismo, startups, enfim. O criativo também. Mas às vezes a criatividade, gente, não quer dizer algo novo, é você dar um outro olhar para aquilo que você já tem, tá? É você pensar na sua matéria, o que eu posso fazer com isso aqui? Eu faço isso muito comigo, eu penso, como eu posso contar essa história de uma maneira mais envolvente? Como é que eu vou pegar essa fala para poder chamar a atenção do meu público? É isso, e não necessariamente algo inovador. E aí, gente, com essa minha experiência de mais de 10 anos, né, em todos os veículos, como eu disse para vocês, eu sempre trabalhando ali, trabalhando de cá, com os meus clientes de assessoria, eu percebi a necessidade de ajudá-los a falar em público, porque às vezes a pessoa precisava divulgar o trabalho dela, né? A gente fazia uma assessoria de imprensa, só que a pessoa não sabia como falar.
e ela tinha aquela insegurança, como é que eu dou entrevista? E aí, surgindo as mídias digitais, surgiu essa necessidade também. Poxa, como é que eu gravo um vídeo? Eu preciso impulsionar minhas redes, preciso ter mais cliente, como é que eu gravo o vídeo? E aí, foi quando eu comecei a trabalhar com Media Training. E aí eu tive a minha primeira turma de Media Training, quando eu fechei uma assessoria de imprensa para um grupo de dentistas, que eram umas 20 pessoas, eles tinham um projeto. E aí a gente tinha que revezar os entrevistados para os veículos. E eu falei, poxa vida, eles não sabem. E aí como que eu ia ensinar cada um individualmente? Aquilo era muito puxado. Eu falei, então vamos fazer uma turma de Media Training, vou ensinar todo mundo. E aí foi a minha primeira turma desse jeito. E depois disso eu vi que deu certo, era algo que eu gostava muito. E eu comecei então a montar turmas para ensinar o curso de Media Training, e eu continuo fazendo agora nesse momento de pandemia mesmo. Eu tive algumas turmas online e eu me reinventei, que é o que eu falo para vocês, que antes eu pensava, nossa, mas tem as aulas práticas, como é que eu vou fazer isso online? E aí, gente, é tão engraçado, porque agora eu gosto mais do meu curso online do que do presencial, porque o online eu consegui fazer ele por semana, tipo uma vez na semana, e as pessoas têm mais tempo de prática, então elas conseguem sair do curso aprendendo, assim, praticando mais do que quando eu fazia só um fim de semana, sabe? E aí eu consigo ter os ajustes a mais com essas pessoas. Então ficou muito legal e no início eu pensei, meu Deus, será que vai dar certo? É um curso muito prático e deu certo, tá? Então, ou seja, eu tive que me reinventar diante da realidade que eu tive hoje, da mesma forma que a gente sabe que muita gente se reinventou, vocês provavelmente estão tendo aula online, enfim. Então a gente tem que se adaptar ao que acontece no mundo e foi comigo também, eu achei que não daria certo. Então, hoje, eu tenho um curso gravado de Media Training, que as pessoas podem comprar. Vou gravar um curso novo para o ano que vem. E também dou essas turmas online, que a gente marca o dia, e aí eu faço com as turmas. E outro trabalho que eu também faço, que é, às vezes, de montar turmas, por exemplo, com estudantes como vocês, para ensinar alguns macetes, vamos dizer assim, que a gente não aprende na faculdade. Eu até tive um estagiário de TV, e aí eu fui dando algumas dicas para ele saía comigo, ele falou, poxa, por que a gente não aprende isso não aprende isso na escola? E realmente tem coisas que a gente só aprende quando a gente faz, quando a gente está ali no dia a dia da profissão mesmo. E isso é muito legal. Então, eu hoje tenho esse trabalho, eu trabalho no governo, vira e mexe, pego trabalho de assessoria de imprensa ainda, ou algum gerenciamento de rede social, ou eu faço planejamento de comunicação do cliente, que é muito legal também. Você pode dar consultoria, que às vezes eu também dou uma consultoria. E dou esses cursos de Media Training, que é o meu forte hoje, assim. Ou seja, olha só, gente, eu tenho o meu trabalho no governo, eu trabalho no governo, recebo lá o meu salário todo mês, vamos dizer assim, mas eu tenho outras formas. Se vocês estudarem sobre finanças, né, com economistas ou com psicólogos financeiros, eles sempre vão te dizer isso, né, que você tem o seu trabalho principal, vamos dizer assim, e que você pode procurar outras formas de ganhar dinheiro, né, usando uma linguagem bem prática para vocês. Ou seja, às vezes pode ser vendendo alguma coisa, enfim, mas na profissão, o que eu descobri foi isso. Eu posso ter o meu emprego principal, vamos dizer assim, que é a minha principal renda, mas eu posso fazer outras coisas para poder agregar, tá? Que é o que eu faço. Eu dou curso, às vezes eu dou uma palestra, eu ministro um workshop, eu faço uma assessoria de imprensa, eu vou lá e faço um gerenciamento de rede. Então, são outras formas que eu tenho de melhorar a minha renda. Eu não sei vocês, mas muita gente, quando você vai começando na profissão, diz o seguinte: ah, mas jornalista ganha mal. Quem já ouviu isso aí? Se alguém puder colocar no chat, cara, as pessoas falam muito isso. Nossa, jornalista, como que você vai ser jornalista? Jornalista ganha mal pra caramba, trabalha demais, né? Fim de semana, nossa, não, faz outra coisa da tua vida. Eu lembro que quando as pessoas perguntavam, quando eu era casada, as pessoas perguntavam, ah, seu marido também é jornalista? E eu falava, nossa, graças a Deus não, né? Gente, porque não é realmente uma profissão muito fácil, tá? É a frase Administrador, né? clássica. Eu sou profissional de marketing, tenho uma empresa de marketing digital para varejo. Eu atendo grandes players de varejo aqui em Goiás. E aí sempre o pessoal fala assim, nossa, eu queria tanto ter feito jornalismo. E fala, para quê? Para ser pobre? É bem isso. Olha aqui, todo mundo já ouviu muitas vezes a Jordano Caio. É a frase clássica. Gente, é a frase clássica. Você não vai ganhar dinheiro. E olha, eu acho que o problema não é a profissão, tá? Porque em todas as profissões... Gente, eu conheço médicos, vamos dizer que é uma categoria que a gente diz que ganha dinheiro, que, sinceramente, eu ganho mais que eles. E médico que, tipo,
que trabalha pra caramba, que, enfim, o problema não é a profissão. E eu vou ser sincera para vocês como jornalista, às vezes a gente ganha mal, tem job que não paga legal, mas se você, cara, tem que trabalhar muito, gente, para ganhar dinheiro, vamos trabalhar. Eu trabalho pra caramba, assim, eu trabalho muito, mas assim, eu não posso reclamar, sabe? Eu já ganhei dinheiro, já fiz campanha, e se organizar, né? E aí, como que eu faço isso? Às vezes você trabalhar num veículo, gente, é ilusão, tá? No veículo, provavelmente você não vai ganhar lá, nossa, você é rico trabalhando aí na TV tal, né? Na rádio tal. Não, você não vai, provavelmente você vai ganhar um pouco mais que o piso, ou o piso, enfim. Mas se você consegue fazer esses outros trabalhos, se você consegue agregar no seu portfólio, é onde você pode ganhar dinheiro. Por exemplo, eu já trabalhei em 4 lugares ao mesmo tempo. Então, tipo, eu ganhava dinheiro, mas eu trabalhava em 4 lugares. Então, tipo, eu tenho 3 clientes de assessoria e trabalho num veículo. Tá? Eu cuido de uma rede social, tenho um cliente de assessoria, dou um curso e trabalho em 2 veículos, que são trabalhos que você consegue. Você não precisa, por exemplo, dependendo do cliente de assessoria, você não precisa ficar lá o tempo inteiro, né? Você tem os momentos que você vai fazer o release, que você vai fazer o follow-up, que você vai ligar, que você vai fazer o trabalho, e você trabalha em outro período, em outro veículo. Então, vocês precisam ter esses outros braços, que é o que eu fiz na minha própria vida e que deu muito certo. Tá? Não, quando eu entrei para trabalhar na TV Anhanguera, gente, eu tinha 23 anos, eu acho. Já tem 10 anos, hein? Contando a minha idade para vocês. Tinha 23 anos e eu pensei, nossa, e lá tinham pessoas que já trabalhavam, tipo o Jackson, não sei nem se é da época de vocês, enfim. Eu sei que, assim, tinha gente que já trabalhava lá há 30 anos, 20 anos, 10 anos, e as pessoas para aposentar lá. E quando eu entrei lá, eu pensei, gente, essa aqui é a empresa que eu quero trabalhar e que eu quero trabalhar aqui o resto da minha vida, eu quero aposentar e trabalhar aqui. Essa era a minha mentalidade. Eu quero trabalhar aqui a vida inteira e me aposentar e morrer aqui, vamos dizer assim. Só que a nossa geração é muito dinâmica. E eu fico pensando, meu pai que trabalha, tipo, há tantos anos, os meus colegas jornalistas da TV, né, que estão há 10, 15, 20 anos trabalhando lá, na hora que eu fico, gente, como é que eles dão conta? Entende? Porque chega uma hora que é como se não é que a gente estaciona, mas é aquilo. Você não tem para onde ir mais. E é por isso que eu decidi vir para São Paulo, porque eu cheguei num lugar em Goiânia que eu já trabalhei em todas as TVs, eu já trabalhei em prefeituras, eu já trabalhei com políticos, eu já trabalhei em rádio, eu já trabalhei em impresso, eu já trabalhei pra caramba. Para onde eu vou agora? Sabe quando tipo meio que chega no seu teto? Isso que aconteceu comigo. E aí quando eu recebi essa oportunidade para vir para cá, foi o que eu pensei. É a oportunidade que eu tenho de ampliar os meus horizontes, conhecer outras coisas e sair desse, sabe? Então vocês precisam ter esse entendimento de que a gente está num lugar, ele é muito bom, mas a gente pode subir um pouquinho mais, tá? Então não se acomodem. Não se acomodem. E eu fico olhando para mim hoje, eu penso, gente, imagina se eu estivesse lá na TV Anhanguera até hoje, como eu estaria? Porque o que eu seria mais? Seria uma apresentadora? Enfim, e aí? E aí? E o que mais? E a gente precisa crescer. E essa é a minha grande paixão de vida. Eu acho que vocês precisam descobrir qual é a paixão de vocês. Porque empreendedorismo é paixão. O que é o empreendedorismo, gente? É o que te motiva no sentido de você fazer o que você ama, sabe? Se você coloca a sua paixão naquilo que você está fazendo. E hoje a minha grande paixão mesmo, primeiro, eu sou apaixonada por vídeo, assim, sou muito apaixonada em contar história, conhecer pessoa, ouvir a história daquela pessoa e contar, traduzir isso, trazer a emoção disso para um vídeo. E eu sou muito apaixonada por ensinar, né, transmitir conhecimento para as outras pessoas. Então vocês precisam descobrir o que é para vocês. E sem pensar no que as pessoas vão dizer, né? Ai, nossa, as pessoas perguntam, outra frase clássica, né, além do você não vai ganhar dinheiro, é se você vai aparecer na TV, né? Ah, quando é que você vai aparecer na televisão? Porque as pessoas acham... E aí, se você fala que você trabalha na TV, por exemplo, que seja como produtor ou como editor, as pessoas acham que você tem que aparecer na TV. Então, se desvencilhem disso e descubram a vocação de vocês dentro desse universo do jornalismo e tenham um compromisso com isso, tá bom? Porque eu posso falar por mim. Eu nem sei quem foi que me indicou para vir falar com vocês, mas eu sei que os meus colegas veem o que eu estou fazendo. E foi um grande desafio. Olha, gente, eu quero dizer para vocês, prestem muita atenção no que eu estou dizendo, que vocês vão lembrar disso depois. A gente empreender em qualquer questão não é difícil por conta das pessoas que não são do nosso mercado. Por exemplo, eu gravo os meus vídeos no Instagram, divulgo os meus cursos e não é difícil para o meu cliente.
porque, né, mas para os meus pares que me olham. E todo mundo diz isso, né? Eu dei um curso, por exemplo, de media training esses dias e tinha uma jornalista. É muito mais difícil eu falar para uma pessoa que é do mesmo nicho, tá? Então, você saber realmente qual é o seu propósito e ser reconhecida pelos meus colegas é realmente muito gratificante para mim. Porque eu sei que tem gente muito melhor que eu, mas eu tive a ousadia de fazer. Talvez a pessoa é muito melhor, mas ela não teve. Ou nem é o propósito dela, entende? Então, eu acho que ousadia, por exemplo, nos meus cursos de media training, eu sei que eu posto no Instagram, vou dando várias dicas e os meus colegas estão lá me assistindo. E antes eu ficava pensando, nossa, fulano vai estar me vendo, que vergonha, né? O meu colega que apresenta comigo está me vendo. E às vezes ele é muito melhor que eu. E aí uma amiga disse, Flávia, a gente está... Eu comentei disso com uma colega jornalista, uma chefe de uma emissora aí de TV, ela me mandou uma mensagem, nossa, eu estou muito feliz pelo que você está fazendo, seu trabalho está muito legal, me parabenizou e tal. Eu falei, nossa, que bacana você me dizer isso, porque às vezes a gente não faz com medo do que o colega vai dizer. E ela disse, não, tá todo mundo achando muito legal, porque não é só saber é fácil, mas fazer é muito mais ousado. Se expor é muito mais ousadia. Então pensem nisso, tem essa ousadia de pensar. Às vezes a gente fica, mas o que os meus colegas vão pensar? Não interessa o que as pessoas vão pensar, interessa o seu propósito, o que você vai fazer com isso, tá bom? Então, se você tem isso muito bem definido e você tem essa ousadia, com certeza é muito, muito mais fácil de vocês conseguirem seguir. Então, vocês que estão nessa fase, pensem no nicho que vocês querem, sejam plataformas, vamos dizer assim, saibam fazer, mas ao mesmo tempo vocês podem ser jornalistas especializados, tá? Você pode se especializar em política, em economia, que tem muito mercado para isso também. Então, você pode ser um jornalista que sabe gravar um vídeo, que sabe fazer um podcast, que faz um programa na rádio, que escreve um bom texto sobre algum assunto especializado. E isso é muito legal, tá? Então, a dica que eu dou para vocês aqui, para a gente finalizar e eu abrir para perguntas, se vocês quiserem, é que fiquem atentos ao mercado, porque ele é muito rápido. Eu faço isso comigo o tempo todo. Eu fico, gente, qual que é a tendência agora? O que eu posso fazer de novo agora? Para onde o jornalismo está indo? Para onde eu tenho que seguir também? O que eu preciso aprender de novo? Isso é empreendedorismo, tá? Isso é empreendedorismo. É você estar atento e pensar o que eu posso fazer de novo com aquilo que eu já tenho. E como eu posso ser diferente, né, no meu estilo, daquilo que o mercado está pedindo hoje. Não pensem em grandes empresas, não pensem, nossa, vou ter uma multinacional. Isso também mas empreendedorismo é a essência de todo ser humano. Tá? Nós somos seres criativos, nós somos seres empreendedores. E a gente só precisa se ater aos pequenos detalhes disso, ao invés de achar que é algo fora do nosso normal, tá bom? É isso que eu tinha para compartilhar com vocês. E eu abro para alguma pergunta, se vocês quiserem, e passo também para o professor. Bom demais. Pode passar para o Caio. Caio, diga lá. Eu, como sempre, né, abrindo aqui para falar alguma coisa. Bom demais, Bom dia, cara. Flávia, tudo bem? Que é o Caio. Bom, eu não tenho uma pergunta, mas eu queria agradecer porque acho que você definiu de forma muito clara o que é empreendedorismo no jornalismo e como ele afetou na sua vida. Porque alguns tempos atrás, assim, tipo, quando eu tinha acabado de entrar no curso, assim, bem recente, eu tinha essa ideia de que se eu queria alguma coisa, eu tinha que sempre buscar fazer algo naquele sentido, entendeu? Para mim, poder sempre ser o melhor naquilo, para mim ter certeza do que eu estava fazendo e do que eu iria fazer lá na frente. Só que hoje você confirmou aquilo que eu penso hoje, sabe? Que o jornalismo ele tem que ter essa dinâmica, ele tem que estar sempre em movimento e buscar o novo. Porque a nossa profissão não é aquela coisa parada, sabe? Se você parar, você fica defasado. Você tem que buscar o novo, você tem que buscar crescer, buscar versatilidade. Hoje em dia nós temos o apoio da internet para isso. Gostei muito de conhecer essa experiência, porque eu vi que você é uma pessoa que não se conforma em estar parada, sabe? Que você está sempre buscando novo. E em várias áreas, o que é mais, tipo, incrível, sabe? Você consegue se adaptar tanto a, tipo, rádio, quanto a TV, quanto a escrita.
E eu gostei muito de ouvir sobre essa história aqui. Me abriu vários horizontes, assim. E é isso. Queria muito agradecer você por esse quesito. Ah, que legal, Caio. Eu fico muito feliz de verdade. Porque, assim, pelo menos na minha época, quando eu formei, tinha aquela coisa, qual área do jornalismo você quer seguir? Qual área, né? Aí você tinha que falar, a pergunta clássica que eu fiz para vocês no início, né? Por que vocês querem ser jornalistas? Aí você não, eu quero trabalhar na TV. Eu quero trabalhar em rádio. Aí o meu caso era, eu quero trabalhar no jornal impresso ou numa revista porque eu gosto de escrever. Eu quero fazer rádio porque eu falo rápido e eu acho legal. Vamos dizer assim. Então, jornalismo é muito mais que isso. A gente Uhum. pensa, a gente tinha um impresso, veio o rádio, a gente pensou, meu Deus, o impresso vai acabar. Tá aí até hoje. Aí veio a televisão, nossa, o rádio acabou. Gente, eu nunca ouvi tanto rádio na minha vida quanto eu escuto hoje. Eu passo muito tempo no carro, não sei se vocês, passo muito tempo no trânsito, né? Então, eu ouço podcast o tempo inteiro no meu carro, ouço rádio do que está acontecendo. Então, o rádio acabou? Nunca. E outra coisa, a TV vai acabar. Gente, a TV não vai acabar. Mas hoje, por exemplo, eu não tenho TV na minha casa, mas eu assisto TV pela internet. Eu assisto a TV pela internet, aí lá tem o vídeo, tem o texto, ainda tem um podcast sobre o assunto, né? Que é o que eu estou trazendo para vocês. Esse dinamismo de você se reinventar. Eu gosto de fazer muito isso e dou essa dica para vocês, tá? Quando vocês pensarem num vídeo, já pensem em um podcast sobre aquilo, ou como você escreveria para um site aquela notícia. É você conseguir fazer aquela matéria para várias plataformas, tá? Outra coisa, jornalistas, né? Hoje, ainda mais nos dias de hoje, a gente aprende a filmar, a gente aprende a tirar boa foto, e a gente saber fazer tudo isso. É lógico que eu não vou tirar uma foto tão boa quanto um fotógrafo, não vou ser super top igual um cinegrafista, mas a gente saber o básico, pelo menos, de algumas coisas, o básico de uma iluminação, o básico de uma gravação, de uma edição que seja com celular, eu domino super aplicativos pelo celular, e isso é muito importante. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu pego uma rede social para gerenciar de algum cliente, eu ia lá e gravava os vídeos com ele. Eu vou lá com o meu celular, eu tenho um bom celular, vou com o meu equipamento, eu gravo, eu edito, porque, gente, isso é uma forma que eu tenho de não ter que pagar um cara para fazer isso para mim também. Então, e eu vou lá, cuido de tudo isso, então eu tenho aí eu pago às vezes para fazer a arte. Então, eu tenho vamos dizer, eu fico com uma quantia maior para mim. Então, se eu sei fazer mais coisas, como é para rede social, era uma coisa mais fácil, é super tranquilo, tá? Então, a gente tem que abrir o nosso leque nesse sentido de aprender novas habilidades. Jordana disse que gostou muito, obrigada, eu que agradeço. Obrigada, Caio. E tô aqui, gente, se vocês quiserem fazer mais perguntas, saber alguma Queria coisa. até comentar sobre isso que você falou, que as pessoas às vezes ficam com essa pressão, sabe? O que você quer fazer? Por que você escolheu? Às vezes nem você sabe, mas com o tempo, igual você falou, com o tempo você foi descobrindo o que você tinha mais afinidade, o que você podia fazer a mais. E isso é muito real, porque hoje em dia, na faculdade, eu não sei se quando você formou, você também teve essa praticidade, mas hoje em dia nós temos, tipo, fotografia, temos várias disciplinas que ajudam a gente a ter uma bagagem maior e ter mais experiência para poder, digamos assim, experiência para poder trabalhar lá na frente, sabe? Então, eu acho que o próprio curso sentiu essa necessidade do jornalista ter uma formação, tipo, às vezes em fotografia, às vezes em saber fazer um site, em ter um marketing, igual na nossa matéria agora, em saber sobre empreendedorismo e inovação. Então, hoje você mostrou que isso é muito prático na sua vida, porque não é só a parte teórica pra gente, entendeu? Gostei Isso. muito, obrigado. Na minha época eu aprendi também, mas o empreendedorismo que teve umas sobre administração e empreendedorismo, mas foi aquela coisa assim tão matemática, sabe? Que eu vou ser bem sincera, eu nem me lembro bem se eu me prestei muita atenção, sabe aquela disciplina que você fala, putz, não vou precisar disso nunca na minha vida, não é o que eu... E quando eu entrei para a Sei. faculdade, eu pensava, nossa, eu quero trabalhar num veículo, vou trabalhar, crescer e morrer, como eu disse para vocês, né? Só que gente, quando vocês estiverem no mercado, vocês vão perceber isso. A nossa geração é muito dinâmica. Então, se chega uma hora, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estou aqui em São Paulo, não tem nenhum ano. E, cara, é muito trabalho aqui. É muito legal, mas na hora que eu falo assim, gente, parece que eu já estou querendo
crescer um pouco mais? Eu já fico ligada, eu já fico, cara, o que aqui em São Paulo eu já posso fazer além do que eu estou fazendo? E é vocês terem isso, sabe? Tipo, cara, aqui em São Paulo eu já estou dominando muito bem o que eu faço aqui. Essa parte de vídeos, eu já tô no negócio já. Tá, o que eu posso fazer agora para me desafiar? Qual que seria um passo? A gente não pode ficar parado, entende? A gente tem que, eu acho que o que nos motiva, principalmente a gente, assim, essa coisa do novo, do desafio, pelo menos para mim. Eu quero algo novo. E o novo é exatamente isso, não é eu criar algo novo, mas é eu aprender, eu desenvolver algo novo, eu me permitir um desafio novo. É isso. Então, eu já fico ligada. Igual, por exemplo, agora eu já estou pensando em alguns cursos que eu tenho que fazer o ano que vem para trazer mais repertório para a minha vida. E, gente, comunicação, nós somos comunicadores. Eu quero ampliar isso aqui para vocês também. Às vezes a gente fica muito fechado em comunicação, jornalismo, na notícia, no veículo, na assessoria e tal. Eu fui aprender, primeiro, eu ouvia muito essa frase: Flávia, você é uma jornalista, mas você é uma péssima comunicadora. E eu ficava nas minhas relações. E eu ficava, realmente, eu não conseguia falar do que eu sentia, por exemplo. Sou muito fechada, assim. E aí eu me apresento super bem em público, mas nas minhas relações eu tinha essa dificuldade. Foi quando eu fui estudar conhecimento humano. Então, eu fui estudar técnicas de comunicação. Por exemplo, eu estudei PNL, eu estudei hipnoterapia, eu estudei comunicação não violenta, eu estudei ferramentas de comportamento humano, como o Enneagrama, por exemplo, para isso trazer repertório para mim como comunicadora. Então, hoje eu falo sobre vários assuntos além do jornalismo, entendem? Eu ampliei o meu repertório de comunicadora, porque comunicação não é só jornalismo, entendem? É muito mais. Todo ser humano se comunica, a gente se comunica lá na barriga da nossa mãe, o bebezinho está lá mexendo, ele está se comunicando mesmo não estando do lado de fora. Então, a gente se comunica o tempo todo, um bebê se comunica mesmo não sabendo falar. Então, o homem, ele se comunica, né? O ser humano, ele é um ser que se comunica. A planta se comunica, a gente sabe quando ela está secando que ela está precisando de alguma coisa. Então, a gente precisa ampliar o nosso repertório nisso. Então, antes de sermos bons jornalistas, comunicadores jornalistas, precisamos ser bons comunicadores como pessoas, tá? É você se comunicar bem com você mesmo, quem eu sou, qual é o meu estilo de comunicador, e como eu me comunico com o outro. E eu posso garantir para vocês que quando vocês trabalham isso, a profissão jornalista, comunicador, você vai conseguir aprimorar as suas habilidades. E foi o que eu fiz. Então, hoje, além das técnicas de jornalismo, de comunicação, enfim, eu tenho as técnicas de comunicação interpessoal, que eu acho que são essenciais para complementar o meu repertório, entendeu? Então, é o que eu digo para vocês, ampliar. A gente muitas vezes está na faculdade um pouco aqui, vendo técnica, e aí é quando a gente pode ampliar esse universo. Camila, muito obrigada, gostei muito de você, me identifiquei, porque eu também sou assim, eu não quero me acomodar. Eu gosto de fazer várias coisas, isso é super legal para fazer esse dinamismo. Gente, esse para mim é o mercado hoje, dinâmico, e a gente precisa acompanhar isso, ter essa... E eu acho que isso é muito legal, muito fácil para a nossa geração. Na verdade, eu acho que é até mais fácil para vocês um pouco do que para mim ainda. Porque lidar com a tecnologia, né? E eu não consigo me imaginar sem isso aqui, né? Às vezes, quando eu viajo, eu falo, cara, não quero saber. Mas, assim, aqui em São Paulo mesmo, é muito louco. As pessoas são muito ligadas. E, tipo, hoje, 4h30 da manhã, eu já estava ligada aqui, porque tá chegando a vacina. Tinha que ver como é que tá a minha equipe. Enfim, daqui a pouco eu vou pro Palácio para já organizar os vídeos, enfim. Então, vocês percebem como a gente está o tempo todo conectado. E isso é a parte da nossa vida hoje. Então, como a gente pode usar isso, né, para nosso crescimento profissional, mais do que entretenimento? E eu acho que é isso que a gente precisa pensar como profissionais também. Dá um spoiler sobre a vacina? Não sei se tem muito spoiler, eu acho que é o que todo mundo já está falando, né? Mas já chegaram insumos há alguns dias, hoje está chegando mais para começar a produção. E assim, o que eu posso dizer é que o Instituto Butantan é muito sério, de verdade. Eu estive lá, fui fazer matéria na fábrica, conversei com o diretor, fiz a pergunta clássica para ele. Esses testes são fiéis mesmo, são seguros, essa vacina é segura, não tem realmente, enfim. Eu penso assim, gente, que com certeza um instituto como o Butantan, que tem mais de 100 anos e que fornece tantas vacinas, as vacinas que você toma aí de gripe, de todas as outras do calendário que a gente toma, são produzidas pelo Instituto. Eu não acho que um instituto como esse colocaria um nome, a cara, numa vacina que fosse para matar pessoas.
porque eu acho que eu, como jornalista, não faria alguma coisa que fosse manchar o meu nome, né, a minha credibilidade. Eu não acredito que o Instituto também faria isso, por isso que eu confio muito, assim. Flávia, nesse momento de pandemia, eu sou coordenador da incubadora de empresas da PUC Goiás. A gente reuniu de forma remota a grande maioria dos biomédicos que são pós-doutores na PUC. E aí conversamos muito com ele, ele falou que você acabou de falar agora, certo? O Instituto tem como que eu posso te falar sem a palavra certa? Uma credibilidade tão grande que a impossibilidade, a possibilidade é muito pequena de haver, assim, sabe, assim, eles chegarem à conclusão de que, não, vamos fazer isso para ganhar dinheiro, vamos fazer isso porque a gente está recebendo um investimento chinês por detrás, sabe, para poder vender continuamente a vacina. Ele diz que são tão sérios os pesquisadores que estão lá dentro que não passaria pela mente deles. E eu estou falando com pessoas aqui na PUC, assim, de altíssimo nível, de credibilidade, já tem anos aqui fazendo um bom trabalho, dizendo para nós o seguinte: olha, nós precisamos nos unir nesse intuito de a gente ter essa vacina sendo produzida e a gente já começar esse movimento, porque essa segunda onda ela vai ser muito mais pesada do que a primeira. E essa onda já começou aqui em São Paulo, tá? Os casos já em todos aumentaram os muito. lugares. Nós estávamos esperando, tá com certeza, a política passar, né? O tempo da política passar. Agora, nós vamos ver que isso vai aumentar demais. A gente não tem como mais parar. É Natal, ninguém aguenta mais só o remoto. Então, assim, se vier... Isso que eu senti falta também, viu, Cárbio? Porque, por exemplo, eu dou os meus cursos presenciais, né? E aí eu passei para online. Foi bom porque tinha gente que eu não ia conseguir encontrar mesmo porque são de outros estados. E isso é muito legal do digital, viu, gente? Eu estou conectada hoje com pessoas que talvez eu não conseguiria. Igual eu dei curso para gente de Salvador, de Brasília, enfim, eu estou aqui em São Paulo. E se fosse presencial, eu não conseguiria. Mas às vezes a gente sente falta do calor humano, né? De, poxa, eu quero ter alguém. E aí eu tenho tanto contato com os meus alunos, né, no curso, e a gente cria tanto um laço com a pessoa que eu fico, gente, que vontade de fazer um churrasco no final para a gente comemorar, né? E a gente combinou de tentar se encontrar no ano que vem. Mas é exatamente isso, tá? Da mesma forma que a gente preza pelo nosso nome, com certeza eles prezam pelo deles. Eles não iam colocar o nome numa coisa que é uma latada, que é algo simplesmente político, e eu vejo o empenho que tá dos médicos daqui, de toda a equipe, para fazer isso. E com certeza, se tivesse dado algum problema, eles falariam e abortariam o negócio, porque eles não vão colocar em risco a vida de milhões de pessoas. Imagina. Voltando a uma outra questão, assim, primeiro, queria te agradecer novamente esse poder estar aqui conosco, dizer que essa turma que está aqui de alunos que estão aqui presentes são gente, assim, nova, de alto nível, com gás maravilhoso, assim, eles passam uma energia tão maravilhosa que eu quero eles amigos para sempre, entendeu? Hoje eles já não são mais pessoal, só nos sigam lá no Instagram. E aí, assim, qualquer coisa que você precise, com esse caminhar seu quanto jornalista, e puder dar a chance a algum deles, eu vou pedir para eles depois não esquecerem de entrar em contato com você, te seguir pelas redes sociais, trocarem algumas questões aí, porque, assim, são pessoas que valem muito a pena. Sabe, assim? Legal. É uma galera muito jovem, muito nova. Os trabalhos que a gente pediu no primeiro momento de empreendedorismo foi empreender a eles mesmos. Então, olhamos muito rede social, como é que eles poderiam apresentar melhor o cartão digital e tudo mais. Na segunda etapa, a gente já pensou numa empresa digital de comunicação. Então, eles estão fazendo canvas para mim, e as ideias que estão chegando, lindas. Assim, eu quero até que eles vão mesmo para a incubadora, desenvolvam isso gratuitamente lá na incubadora, ganhem essa visibilidade que eles precisam do quinto, sexto período em diante aqui mesclado. Mas mais importante de tudo, assim, eu volto de novo, a gratidão de você, com tantas coisas, tão querida no meio, porque, assim, eu fui perguntando para as pessoas que eu conheço mais e perguntando, você pode participar conosco e tal? Não, a gente pode participar ou não pode, mas lembre-se da Flávia. Então, você gerou uma referência, um carinho muito grande do Anderson, do Mateuzinhos, que já está agora na Record, sabe? De pessoas que são mais amigas, próximas, que eu ligo e falo assim, você pode me ajudar?
Não, sabe assim, e essas pessoas têm um carinho imenso e um nome forte na mente, que é a Flávia. Então, eu nunca sei se eu chamo de Moreno ou de Soares, agora que eu vi Flávia Soares. O que você prefere como sobrenome? Então, gente, eu sou conhecida em Goiás como Flávia Moreno, mas o sobrenome era do meu marido e a gente se separou. Sim. E aí eu aproveitei que eu estava vindo para São Paulo para mudar o nome e começar minha carreira de novo. Então hoje eu uso Soares. Eu sei que o Moreno é melhor, eu sei que o Moreno fixa mais, enfim. Eu poderia ter continuado com o nome no divórcio, enfim, mas eu preferi usar o meu sobrenome e honrar a minha própria família também. Mais alguma pergunta, gente querida? Nada? É a chance, hein, pessoal? Mas olha, me sigam no Instagram, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês precisarem de qualquer coisa, estou à disposição. Eu sou muito grata porque eu cheguei aonde eu cheguei, porque eu tive pessoas que acreditaram em mim. Só para contar bem rapidinho para a gente finalizar, eu trabalhava numa empresa de assessoria de imprensa e o Márcio Venício, que hoje é apresentador do Jornal do Campo, foi fazer uma pauta de um local que eu assessorava e ele me conheceu. E ele gostou de mim, na época a gente se adicionou no Messenger. E aí um dia ele falou, nossa, você tem uma aparência legal para vídeo, você gosta de vídeo? Eu falei, fiz algumas coisas na faculdade só e tal, era recém-formada, assim, gente. E aí um dia, do nada, ele me chamou no Messenger e falou, oi, Flávia, tudo bem? Então, o Jackson está precisando de uma pessoa para apresentar a previsão do tempo. Posso te indicar para ir fazer o teste? Gente, eu não tinha experiência nenhuma em TV, nenhuma. E foi conhecendo ele numa pauta, ele lembrou de mim e resolveu me indicar para o Jackson. Gente, eu fiz teste 6 meses na TV Anguera. Meu primeiro teste, eu usava óculos, eu não conseguia ler o TP. Eu tirei o óculos, eu não conseguia ler o TP. Eu falei, putz, não consigo ler nada, né, do teleprompter. E aí eles me, pode vir outro dia. Aí eu fui outro dia, uma merda também. Enfim, eu fiz 3 testes. E aí, gente, é o cenário todo verde, né? E eu tinha que apontar para um mapa que eu não via absolutamente nada. E aí eu sei que no meu terceiro teste, uma amiga minha trabalhava num banco de olhos, me deu uma lente de contato, eu coloquei essa lente de contato, consegui ler o TP, e eu fiz 1 milhão de vezes. Os cinegrafistas resolveram me ajudar. Eles, não, vamos de novo. Aponta mais assim. E aí foi quando eu consegui fazer um vídeo apresentado. E olha, gente, eu fiz o teste, depois que eu passei a descobrir, com pessoas que eram muito boas, que já eram famosas, assim, jornalistas que já eram muito conhecidos. E eu lembro que o Jackson virou para mim e disse assim, eu não estou te escolhendo porque você está pronta, mas exatamente porque eu quero que você seja do perfil que eu quero, que eu seja, eu consigo. Então, às vezes a gente é um profissional que tem muita experiência, a gente fica muito fechado para aprender, principalmente os mais antigos. Eu não vou, eu já sei fazer. Então, cuidado com o que eu já sei, porque a gente sempre tem alguma coisa para aprender com as pessoas. E aí foi por isso. Então, foi numa oportunidade, assim, gente, do nada. Então, às vezes a oportunidade é isso que você precisa. Então, estejam sempre abertos para o novo. Se permitam, aprendam com quem sabe menos, vamos dizer assim, que às vezes você que está aí estudando tem muito para me ensinar que eu não sei, tá? Então a gente não pode menosprezar isso, tá bom? E aí foi exatamente numa conversa de elevador com um repórter que surgiu a minha oportunidade e eu tô aqui hoje. E eu tive muitas pessoas para me ajudar. E quando eu entrei lá, os meus colegas foram muito legais, porque eles, Flávia, faz assim, faz assado, e vão dando dica e vão te apoiando. E foi muito legal. Então, o que vocês precisarem, eu tô aqui, se eu puder ajudar de alguma forma, porque eu sei como isso foi importante para mim. E eu gosto muito de passar isso para frente também, porque a gente aprende ensinando também, compartilhando. Mais uma vez, muito, muito, muito obrigado. E a nossa foto, hoje eu quero pedir a nossa foto. E eu quero tomar o máximo de câmeras abertas, porque é a nossa última oportunidade aqui de fazer uma foto legal. Então, meninada, passa Meu Pai eterno. mas gente, assim, faz uma luz mais escura. Aqui, faz uma luz mais escura, sei lá, faz alguma coisa aí para mim. Vai lá, Duda, Camila, Yasmin, Maria, Arthur, Matheus, João Lucas. Cadê meu povo? Bom dia.
Não me mata de vergonha, não, por favor. O João Carlos já abriu para nós. Eu gosto de gente assim. Oi, João. Certo? Arthur, Guilherme, Vitória, Jordana, Yasmin, cadê vocês? Gente, eu coloquei meu Instagram aqui no chat, se alguém quiser, Flávia Soares TV. Eu acho que a gente não vai ganhar essa foto tão esperada, sabe? Tô achando que eu vou ficar sem ganhar essa foto esse semestre. Flávio, tô achando que eu não mereci. Ó, o Vinícius já abriu também. As meninas que são mais difíceis, né? Mandou a foto lá, não avisou pra gente se preparar, tava com a cara bem assim, parecendo um... Não, aquela era só o teste, para ver que tá, ó, um monte de janelinhas fechadas. A Maria Luísa tá abrindo. Nossa. Aí ela coloca uma foto. Estou inovando. 3x4 lateral. Não, mas pelo menos coloca do outro lado. Isso. Vira certinho. Maria arrasou, viu? Que criatividade. Sensacional. Mas não coloca lateral, já coloca já para mim virada para a gente poder ver. A gente ver. É o contrário. Aí conseguimos. Quem mais? Gente, ó, vale 3 pontos, tô brincando. Na N2. Quer ver se o povo abrir essa janela de qualquer jeito? Né? Mas, ó, 3, 2, 1, vamos fazer pelo menos o sorriso, quem abriu, e vamos deixar essa de registro. Muito obrigado. Certo? Mais uma vez, minha querida Flávia, obrigado. Muita luz, muitas coisas boas, que você traga bastante ventos bons de prosperidade para nós com as suas notícias, principalmente dessa vacina. Dê spoiler toda hora que você puder com essas novidades aí. E se for o caso, vou para São Paulo hoje ainda para poder participar como voluntário, tô brincando. O voluntário já para começar. Eu queria estar nessa fila também. Né? E te agradecer aí pelo carinho. Obrigada, eu que agradeço, gente. Espero que eu possa ter compartilhado a minha trajetória e possa ter incentivado vocês, tá? Quando a gente ama o que a gente faz, as coisas fluem, tá? Mais que não fiquem na frase clichê de que não ganha dinheiro, mais que dinheiro é propósito, tá bom? Eu acho que a nossa vida é movida pelo propósito e as outras coisas vêm junto com tudo isso, tá? Beijo grande, muito obrigada pelo carinho, pelo convite, fiquei muito honrada de verdade, muito feliz com esse conhecimento, né, com essa indicação até dos meus colegas que eu nem sabia, e fiquei muito grata, de verdade, obrigada por todo mundo. Obrigado a você. Pessoal, nós encerramos aqui então nossas palestras, nossos formulários estão todos no YouTube após os vídeos específicos. Não esquecer, o Canvas vale 4 pontos, certo? Nós temos 6 palestras. 4 que ocorreram no nosso horário especificamente, 2 que vocês vão escolher extras. Tá joia? Eu já vou tentar postar agora. Oi, Matheus. Ô, professor. Pode falar. Desculpa te interromper aí. Cada palestra, as 4 palestras valem 2 pontos. Cada vale 1 ponto. Todas elas valem 1 ponto. Todas elas valem 1 ponto. E por o Canvas você vale faz 4 do Canvas e 2 extras que vocês vão escolher de outro horário que está lá no meu canal. Tá bom? Recebo tudo até sábado. Domingo eu vou fechar nossas notas. Quinta-feira que vem no Teams nós nos vemos para poder passar notas e frequências. Se tiver alguma coisinha, a gente já fecha nosso semestre. Tá bom? Não vou conseguir fazer como eu gostaria um lanche para a gente, mas semestre que vem, a partir da vacina, a gente faz alguma coisa para nós. Beijão. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Valeu, professor. É nóis. Tchau, com Deus também.